nada melhor do que estar entre mulheres e falar de uma mulher. Então, a palavra que eu trouxe hoje, para a gente poder meditar, para a gente conhecer um pouquinho mais, para a gente refletir, é sobre Raabe. Todos aqui que estão nessa igreja ou de alguma igreja visitante provavelmente já conheceram falar, já ouviram falar de Raabe, né? E as que não conhecem, a gente vai falar um pouquinho e vocês vão poder conhecer essa mulher. Vamos abrir lá em Josué 2, capítulo 1. A gente vai ler um trecho grande. A gente vai ler do 1 ao 21. Então, se você tiver uma Bíblia e puder acompanhar, acho que facilita. É um texto grande. A gente vai ler Josué. Se você não tem Bíblia, não tem importância, só acompanha. É porque é bastante coisa que eu quero ler com você para você poder entender a história da mulher. Josué capítulo 2. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 21. Então, deixa vocês se arrumarem. É Josué capítulo 2. Então, podemos? Vamos ler? Eu vou ler e vocês acompanham comigo, tá? Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. Então, primeira coisa para a gente parar aí, Raabe era uma prostituta. Ah, que bom! Olha que coisa boa, gente! Poxa, até pra mim fica melhor. Mas eu vou ler daqui. E ali passaram a noite. Versículo 2. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Eu estou na NVI, se você quiser mudar para elas acompanharem junto. Tá muito baixado. Aqui, ó, Bíblia, tá vendo ali a Bíblia? Lá na NVI. Vamos lá, versículo 3. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Versículo 4. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que a vida havia arrumado lá. Versículo 7. Tem que passar aí? Tem que passar um pouquinho. Os perseguidores. Cadê o versículo 7? Vai dar para ver? Mais embaixo. Tudo bem, vamos acompanhar aqui, ó. Versículo 7. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe, então presta bastante atenção nesse versículo 8 para você ver o que a Raabe vai fazer. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por
a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. A nossa vida pela de vocês, os homens lhe garantiram, falaram para Raabe. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado esse cordão vermelho na janela, pela qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa seu pai, a sua mãe, seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes. Mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Versículo 21. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Até aí. Em algumas versões, o cordão escarlate, que significa vermelho. Gente, algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, essa mulher chamada Raabe, e a gente já viu que era uma prostituta. Olha o que significa o nome dela. Fiz uma pesquisa sobre o nome dela, e o nome dessa mulher significa tempestade, arrogância e espaçosa. Já começa bem, né? Uma prostituta com esse nome. Tempestade, arrogância e espaçosa. Imagine então a vida dessa mulher naquele meio, naquele contexto de anos e anos atrás. Uma mulher prostituta, como essa mulher era vista? Você consegue imaginar? Para te facilitar, não sendo preconceituosa, e eu não sou de jeito nenhum, e acho que mais pra frente a gente vai poder ver isso, mas imagina uma prostituta hoje. Imagina como essa prostituta, ela é tratada quando ela entra num lugar, e com os trajes dela, num lugar mais social, num lugar mais familiar. As pessoas olham essa pessoa com maus olhos, não é? Agora imagina essa mulher prostituta naquela época. Vocês conseguem imaginar como essa mulher era vista? Vamos ver um pouquinho da história dessa mulher, algumas coisas que essa mulher fez. Quando esses espias chegaram ali, essa mulher morava nos muros de Jericó, e esses espias procuravam um lugar estratégico para espionar, para ver lá com Josué. Josué mandou eles para ver como é que eles iam entrar naquela terra que era prometida deles, como é que eles iam avançar. E eles entraram na casa dessa mulher, e essa mulher, ela teve algumas atitudes diferentes e especiais. E eu quero pontuar isso com você para você conhecer um pouquinho mais de características agora positivas de Raabe, que não só a prostituta, a idólatra, porque ela vivia no meio de um povo idólatra, mentirosa, vocês viram que ela mentiu, e vários outros pecados e problemas que provavelmente essa mulher deveria ter, né? Então a primeira coisa, gente, se você acompanhar comigo lá no capítulo 2, versículo 11, essa mulher fala o seguinte, ó: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima, nos céus e embaixo na terra. O que significa isso? Significa que essa mulher, Raabe,
por todos esses defeitos que ela tinha, por todos esses pecados e todos esses problemas que essa mulher aparentava ter, ela sabia quem era Deus. Deu para perceber? Ela, por mais que fosse um conhecimento talvez temeroso, talvez do tipo, olha, nós perdemos a coragem, essa mulher sabia quem era Deus. Ela sabia o que esse Deus já tinha feito na história. Ela fala que eu vi o que vocês fizeram lá no... O que aconteceu com vocês no Mar Vermelho, quando Moisés passou e o mar se abriu e o povo passou por aquele mar. Eu vi o que aconteceu com outros reis, que vocês aniquilaram esses reis. Eu vejo o que o Deus de vocês faz por aí. Então essa mulher não só conhecia aquela história, conhecia a história daquele povo, mas ela conhecia aquele Deus. Talvez não conhecer de ouvir falar, é verdade, mas ela sabia o que aquele Deus era capaz de fazer. Então a gente vê algo positivo nessa mulher. A outra coisa que a gente vê, essa mulher tinha fé nesse Deus. Sabe por que a gente pode tirar essa conclusão que essa mulher tinha fé nesse Deus? Porque ela procurou esses espias e falou para eles, olha, em outras palavras ela falou o seguinte, eu sei que vai chegar uma hora que vocês vão invadir esse lugar e que todo mundo aqui vai morrer. Mas eu quero ser salvo. E eu tenho fé que vocês vão ganhar essa batalha. Eu sei disso por causa desse Deus de vocês. Esse Deus que é todo poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, esse Deus que faz tudo por vocês. Então, por eu ter fé, por eu acreditar nesse Deus, eu quero pedir que vocês salvem a minha vida e a da minha família. Então essa mulher, nessa hora, e que ela escondeu aqueles espias, ela teve uma atitude de fé. E essa mulher também, ela teve uma outra atitude. Quando os espias falaram, olha, então tá bom, a gente, ó, a nossa vida pela vida de vocês. Você vai, esconde a gente, dá um jeito da gente escapar disso aqui. Depois ela colocou lá na janela a corda, ajudou eles a fugirem. E se você colocar esse cordão escarlate, esse cordão vermelho, e colocar na porta da sua janela, e você colocar todo mundo para dentro da sua casa, nós vamos poupar a vida de vocês. Vocês vão ser salvos. O que essa mulher fez? Ela confiou nesses espiões e ela obedeceu. Vocês repararam? Ela vai fazer isso mais pra frente, a gente vai ler. Quando chegou o momento da batalha, ela fez exatamente o que eles tinham falado. Então ela obedeceu. E aí, o que eu acho interessante da história dessa mulher? É que era uma mulher cheia de pecado, era uma mulher cheia de erro, era uma mulher prostituta, idólatra, mentirosa, cheia de coisa ruim, provavelmente uma má fama, provavelmente discriminada, mas que tinha um coração disposto a obedecer, a confiar e principalmente, gente, a ser usada por Deus. Vocês concordam? Vocês creem que Deus está no controle de todas as coisas? Então o que aconteceu aqui nada mais foi do que essa mulher se permitir ser usada por Deus. Pode parecer que não, porque pode parecer, como que Deus ia usar uma mulher dessa? Como que Deus ia usar uma situação dessa? Deus podia ter mandado aqueles espiões, podia ter dado um jeito deles irem para qualquer outro lugar. Em cima daquela muralha não tinha só a casa de Raabe. Em cima daquela muralha tinha várias outras casas. Obrigada, querida. Tinha alguns estudos que falam que tinha casas, tinha aquelas guaritas de oficiais, né? Tinha casas de outras pessoas, tinha outras coisas, tinha uma vara entre muros, aquele muro era enorme. Aqueles espiões, eles podiam ter ido para qualquer outro lugar. Mas eles receberam uma direção de ir para a casa daquela mulher, e aquela mulher se dispôs, teve o coração aberto, de receber essas pessoas e de contribuir com o Deus daquelas pessoas. Então a gente vê algumas coisas aqui nessa mulher. Ela foi uma mulher de atitudes, ela foi uma mulher de coragem, ela foi uma mulher disponível e ela foi uma mulher de fé. E ela se dispôs a ser usada por Deus. Amém? Amém.
E aí eu quero compartilhar com vocês algumas outras coisas sobre essa mulher. Depois que essa mulher teve essas atitudes que a gente viu, mesmo sendo tudo isso que a gente viu que ela era, prostituta e por aí vai, algumas coisas aconteceram na vida dessa mulher por causa dos atos de fé dela. Então olhe lá comigo, anda mais um pouquinho na sua Bíblia, em Josué 6, do 16 ao 25. Aí a gente vai ver o desfecho dessa história da Raabe. Josué 6, de 16 a 25. Fala o seguinte: na sétima vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Aqui já é o momento em que eles estão entrando em Jericó. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão culpados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. E aqui ele continua o texto, e vamos pular um pouquinho para o 22. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Versículo 24. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela havia, mas entregaram à prata o ouro e os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do santuário do Senhor. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. Queridos, a primeira coisa que a gente vê por causa do ato de fé dessa mulher foi que ela e a sua família foram poupados. Ela acreditou naquela promessa, ela teve fé naquela promessa dos espiões e ela conseguiu o que ela queria. Essa mulher foi poupada, sua família foi poupada. O outro resultado, a outra consequência, vai lá agora para o Novo Testamento, em Mateus, capítulo 1. Mateus 1, vamos ler alguns versículos. Primeiro, versículos 5 e 6. Olha o que aconteceu com essa mulher. Olha a consequência da fé e das atitudes dessa mulher. Mateus 1, 5. Salmão